Meus prezados irmãos e irmãs, muito bom dia, na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã de sábado, hoje último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto de 2024. Vai passando mais um mês. Vamos ficando mais pequeno no nosso tempo. E mais um mês, louvando a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Sou o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig. Daqui a pouco vou estar compartilhando esta mensagem com todos vós. Antes que amanheça ainda este dia. Amados irmãos, todos nós, servos e servas de Deus, somos provados aqui nesse mundo. Um momento ou do outro, ou no outro nós somos provados, para que a nossa fé seja acrescida, que nós sejamos mais, vou usar essa expressão, mais maduros na fé, mais prontos, mais experientes, e assim nós vamos seguindo em frente. Talvez você esteja sendo provado com enfermidade, com lutas, com aflições. A enfermidade traz grandes lutas para as pessoas, para as famílias, sem dúvida nenhuma. E tantas outras situações que nos podem fazer passar por privações e por provações também. O ministério de um homem de Deus, principalmente aquele que anuncia a mensagem do Senhor, ele é provado, sem dúvida nenhuma. Todos os dias nós passamos por esses momentos, às vezes ninguém fica sabendo. Isso está cá dentro de nós mesmo. A luta, os pensamentos, a visão do amanhã. Então tudo isso vai nos trazendo, às vezes, certa aflição. Mas nunca podemos nos esquecer que o Senhor nos dá bom ânimo. Falando em bom ânimo, a gente lembra da viagem de Paulo para Roma, o apóstolo Paulo. Depois de Paulo ter concluído tudo o que foi dado como tarefa de Deus para ele, anunciar o evangelho entre os gentios ali na região, na própria pátria dele, na região ao redor, na Ásia, parte da Europa. Primeiro ele foi convertido, verdadeiramente convertido. Teve as instruções necessárias do Espírito Santo, porque isso é preciso, irmãos. Aí nós vamos amadurecendo espiritualmente. Ele foi um homem instruído pelo Espírito Santo. Ele soube dar um tempo para o Espírito Santo no início da missão dele. Por um tempo até ele parece que desapareceu, da história, e logo apareceu de novo. Mas não tinha esquecido do que o Senhor lhe tinha dito quando apareceu no caminho de Damasco. E cumpriu com a missão, voltou a Jerusalém, e em Jerusalém foi preso por causa da palavra. Perseguição, provação. Ele podia pensar, meu Deus, agora que eu concluí, voltei, subi a Jerusalém, sou preso. Aquela madrugada, na prisão em Jerusalém, aparece o Senhor para ele. Ele diz, o Senhor apareceu a mim e me disse, Paulo, não temas, porque assim como tu deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, tu vais testemunhar lá em Roma. Paulo sempre tinha demonstrava nas suas escrituras que tinha desejo de ir a Roma, nunca tinha ido. E para ir a Roma, o Senhor providenciou para ele uma forma estranha, bem diferente, com provações. Preso em Jerusalém, ali quiseram matar ele, para dar segurança a ele, os romanos levaram ele para a prisão em Cesareia, onde era a capital política de Israel naqueles dias do Império Romano, e ali ele ficou alguns anos. Apelou para César, e para César foi levado. Primeiro,
tomaram um navio, o centurião que era responsável por ele e outros presos. Paulo era um preso especial, um preso cheio do Espírito Santo, um preso que estava passando por provações e privações, mas tinha outros com ele. Tomaram um navio costeiro, que navega assim de porto em porto na região, e depois tomaram outro navio de Alexandria, que estava indo para a Itália, indo para Roma. Mas aconteceu o naufrágio. Paulo aconselhou o comandante do navio, o centurião Júlio, que o conduzia: olha, é bom nós não navegar, nós não ir em frente. Mas o centurião não deu ouvido para Paulo, preferiu dar ouvido para os marinheiros e para o comandante do navio, que tudo ia dar certo. E veio o naufrágio. Passaram 14 dias e 14 noites sem ver o sol durante o dia e sem ver estrelas durante a noite. Foram momentos de angústia e de aflição. No capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 20, diz assim: não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de viver. Inclusive para Paulo, fugiu-nos toda a esperança de viver. Mas lá na alma dele, no coração dele, estava a mensagem de Jesus: Paulo, meu servo, não temas, porque assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, tu darás também em Roma. Versículo de número 21. E havendo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: nesse navio tinha 276 vidas. Nós vamos ver isso no versículo 37 deste mesmo capítulo 27. Navio carregado de trigo, um grande cargueiro, com 276 almas a bordo, entre tripulação e passageiros. Paulo se levanta no meio desse povo e diz: senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo. Isso é lindo, irmãos. Tenha bom ânimo. Eu digo para ti, minha irmã e meu irmão, tenha bom ânimo. Não estou dizendo sozinho, mas o Espírito Santo está dizendo também para ti. Tenha bom ânimo. Te levanta, te põe em pé e diga que o Senhor está contigo. Não fique mais escondido, fugindo de todos e de todas, fugindo de tudo. Mas te coloca em pé. O Senhor te dá bom ânimo. E ele diz: pois não se perecerá ou perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio. Só o navio. Alma nenhuma vai cair aqui, ninguém vai morrer. Porque esta noite, como é que eles tinham essa ligação? Quem entrou em contato com ele naquela época remota, sem tecnologia, sem nada? É o mesmo que entra em contato comigo e com você todos os dias. É o mesmo, ele não muda, ele não vai mudar. Mas nesta mesma noite me apareceu o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo. Importa que apareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Com certeza, nesse momento, ele disse: claro, Senhor, eu me lembro quando tu me falaste lá em Jerusalém. Faz alguns anos, mas disso eu não vou esquecer, que eu vou a Roma. E ele diz mais ainda: portanto, senhores, ele repete a palavra: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois
creio em Deus, que há de suceder, assim como me foi dito. Nós sabemos que o navio naufragou, sabemos tudo isso. Aqui para diante, nesse capítulo 27, entra no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, não é? Quando o navio foi dar em Malta, o navio se perdeu, o navio estava carregado de trigo. Era para a época, um grande cargueiro, carregado de trigo e outras coisas, foram aliviando o navio, jogando tudo ao mar, para ver se escapava. E no meio disso tudo, um homem de Deus. Como é bom, irmãos, como é necessário você saber que tem um homem de Deus para te ajudar. Um homem de Deus. Às vezes eu fico pensando, quando alguém me diz, você é um homem de Deus. Como um homem de Deus? Eu sou um necessitado igual você. Mas tem aqueles momentos, irmãos, como Paulo lá diz, fugiu-nos a esperança de sermos salvos. De todos fugiu-nos a esperança de sermos salvos. Mas lá dentro algo dizia para ele, o Espírito Santo dizia para ele, mas tu és o servo do Deus Altíssimo. Tu tens uma esperança, tu tens uma visão que nenhum outro tem aqui. Ajuda eles. Portanto, meu irmão, nós temos esse papel fundamental como servos de Deus. Não vou te dizer que nós precisamos de siglas ou de uma denominação muito conhecida para você ser um servo de Deus, ter uma posição essa ou aquela. Não, se você tiver o Espírito Santo na tua vida, você sendo um João Batista, vivendo daquele jeito esquisito, que parece-me que ele não dependia de ninguém, João Batista. Ele tinha sua própria vestimenta diferente, o seu alimento era diferente, era mel e silvestre e gafanhotos, e assim ele vivia, não dependia de ninguém. Mas quando perguntavam quem é ele não ousava usurpar o nome de alguém famoso. Não, tu és Elias? Claro que não sou Elias. Tu és Moisés? Não sou Moisés. Tu és o Messias? Não sou o Messias. Mas quem tu és? As autoridades em Jerusalém mandaram perguntar, os religiosos querem saber quem tu és. Quem tu és? Tu és um profeta? Não sou profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. Não precisava dizer o que era. É a voz que clama no deserto. Basta você falar. Basta você ter a ousadia de entrar no santuário de Deus e ser revestido pelo poder do Senhor. Aí você tem a mensagem da esperança, a mensagem do bom ânimo. Veja o que aconteceu com Paulo. Depois do naufrágio na ilha de Malta, uma cobra pegou na mão dele. Uma serpente mortífera, era venenosa. Os nativos ali da ilha que atenderam eles, acolheram eles, disseram, ele vai morrer agora, já, não tem dúvida. Mas ele ficou cada vez melhor e mais forte. Todos estavam maltrapilhos, sem nada, perderam tudo. Mas a virtude do Espírito Santo não saiu da vida de Paulo. De repente, alguém doente na ilha, o pai daquele que era o líder daquela ilha, estava doente, com febre e disenteria. Paulo coloca as mãos sobre ele e ele é curado. Todos os demais habitantes daquela ilha vinham e eram curados. Não foi o naufrágio, não é a luta, não é a batalha que vai nos tirar a virtude do Espírito Santo, irmãos. Não, a luta não é motivo de nós dizer, eu perdi a alegria da salvação por causa da luta, eu perdi a alegria da salvação por causa do naufrágio, eu perdi a alegria da salvação porque murmuraram contra mim, porque me maltrataram, porque me acusaram disso ou daquilo. Não, irmão, não. Você tem direito, você tem um contato íntimo com Deus e você
tem essa união perfeita, essa unidade perfeita, e Ele nunca vai te deixar. Basta você ser digno da sua presença e eu ser digno da presença do amado Cristo em nossas vidas. Querido e soberano Pai, os momentos passaram rápido e eu louvo a Ti por estar aqui nesta manhã, glorificando a Ti e dizendo para os meus irmãos e irmãs: tende bom ânimo, tende bom ânimo, assim como Tu disseste, Senhor Jesus, tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, e nós vamos vencer esse mundo, Senhor, com toda certeza. Querido e soberano Pai, ajuda o Teu povo, guarda os Teus filhos e filhas, aonde eles estiverem, nas situações mais difíceis, nos momentos mais cruéis dessa vida, no hospital internado, sem esperança de vida, em casa ou em qualquer lugar, e outras situações e circunstâncias tantas que podem causar danos em nossa vida, mas o Teu Espírito, quando tem um lugar para Ele especial aqui dentro de nós, Ele jamais nos deixará. Guarda o Teu povo, Senhor. É o pedido do Teu servo, o pedido do Teu amigo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, até amanhã, na santa paz do Senhor Jesus, e tenham bom ânimo.